Olá, meu povo do quarto ano, tudo bem? Vamos voltar, pessoal? Vamos lá, aula de geografia agora. A Adriana explicou para vocês aí, já falei para vocês aí quando terminou a aula de gramática, não foi isso? Então a gente vai aqui, ó, para geografia. Hoje vamos falar sobre a tecnologia e sobre a acessibilidade, tá bom? A tecnologia, que é algo que todo mundo hoje em dia usa bastante. É isso, todo mundo tem um celular, todo mundo não, tem pessoas que não têm, né? Mas a maioria das pessoas hoje tem celular, tem televisão, tem geladeira frost free, tem máquina de lavar, tem cafeteira. Muitas pessoas têm isso, né? Todas não, mas a maioria, uma boa parte da população tem, tá bem? Então, tem acessibilidade à tecnologia. Então, hoje em dia, olha aí, hoje em dia, na página 93, livro de geografia, página 93. Hoje em dia, o avanço da tecnologia tem facilitado bastante a vida de todos nós, de todos. Isso é uma verdade. A internet e os modernos aparelhos celulares permitem nos comunicarmos com quem está do outro lado do planeta, sim, em tempo real. A gente faz uma chamadinha de vídeo, ó, e vê quem está lá do outro lado do mundo. Não é isso? Posso conversar com algum amigo, alguma amiga? Eu não tenho não, mas tem pessoas que têm, né? Amigos, familiares que foram morar na Alemanha, no Japão, na Itália, nos Estados Unidos, Portugal, na França, né? Em outros locais, tá certo? Então, com isso aí traz uma certa comodidade, né? Mais conforto, logicamente. Antigamente a gente escrevia uma carta, levava dias para a carta chegar lá. Às vezes era extraviada, nem chegava lá no endereço que a gente mandava, tá? Então, os computadores são os principais responsáveis pelo avanço da internet, que a cada dia está mais veloz. Isso facilita a realização de pesquisas, de envios e recebimento de mensagem, estreitamento da distância em conversas pelas redes sociais. Então, hoje em dia, todo mundo conversa com o outro pelo Instagram, pelo Facebook. Facebook já é coisa de velho, né? Facebook, os jovens não são muito chegados mais. Poucos jovens usam. Todo mundo agora é pelo Instagram, né? A maioria do pessoal é tudo no Instagram, né? Aí conversa com meio mundo de gente, tá? Então, mas nem todas as pessoas, como eu falei pra vocês, teve uma hora que eu falei todo mundo, né? Mas não é todo mundo. Nem todas as pessoas têm acesso, tá, à tecnologia. Ainda é possível ver alguns locais sem internet e principalmente sem nem energia elétrica tem. Tem lugares que não tem nem energia elétrica. Não tem energia, precisando de vendendo candeeiro na velinha, certo? Então isso dificulta a vida de quem quer realizar algum serviço e se atualizar, né? Hoje em dia mesmo, esse período que a gente está vendo agora aí, essa pandemia, né? Tem pessoas que teve alunos que estão tendo muita dificuldade para realizar as atividades. Por quê? Porque não tem acesso, não tem um celular. Às vezes só quem tá no celular é a mãe vai trabalhar, aí o filho fica em casa, fica sem internet, não tem um celular, aí não tem como fazer tarefa porque a mãe levou o telefone, entendeu? Só pode fazer quando a mãe chega, e é todo um processo. Então, infelizmente, mesmo com os avanços, certo? Mas nem todo mundo ainda tem a acessibilidade a ter um celular, a ter um computador, a ter um notebook, entendeu? Então, pessoas com as deficiências, com dificuldade de locomoção, né? Pessoas que têm dificuldade de cadeiras de rodas, né? E não enxergam. Então, o acesso à tecnologia de informação e comunicações é difícil, né? Ainda não, porque não tem, então eles não têm como manusear, certo, gente? Então, é possível presenciar em alguns lugares públicos ou privados telefones impróprios para o uso
Placas de aviso sem sinais em libras. A gente vê aí que essa acessibilidade, mesmo com a tecnologia, que a gente vivenciando muita coisa tecnológica, muito avanço, mas para essas pessoas que têm dificuldades, como os cadeirantes, como os surdos e os cegos, ainda existe muita dificuldade, certo? Quando eles chegam em um local, não tem como eu posso falar para vocês, os aparelhos não estão adaptados para por exemplo, chega num local que tem um cartaz lá. Esse cartaz informativo era para ele estar escrito para nós que conseguimos, né, ler, falar, ouvir, falar, mas também era para ele estar escrito com libras, com sinais de libras, né, com a linguagem dos surdos, porque se o surdo chegar ali, ele não vai entender, né? Se ele souber ler, bom, mas se ele não souber, vai ficar complicado, certo? Então, ainda tem mais esses agravantes aí que a gente pode falar assim, que não estão ainda adaptados para as pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência física, tá? Física ou auditiva ou visual, certo? Também são encontradas cadeiras inadequadas, calçadas com obstáculos, locais sem rampas, né? Dentre outros que dificultam a locomoção de todas as pessoas. Às vezes tem locais que é cheio de lixo, né? Então fica difícil para uma pessoa que tem um cadeirante, né? As calçadas não tem rampas, as calçadas altas, sem rampas. Como é que uma pessoa cadeirante vai andar? Vai se locomover? Um cego. Como é que um cego vai poder sair por ali? Como é que ele sai no tato, né? Como é que ele vai conseguir se locomover? Então, assim, ainda infelizmente, a nossa sociedade, assim, os governantes ainda se despertaram um pouco, mas não tanto, né? Apesar que hoje, agora, né, esse tempo que a gente está vendo, já nós chegamos num banco, já tem rampa, né? Tem escolas que tem rampa. Alguns locais foram adaptados, mas os locais públicos que não, como a praça, não foram adaptados ainda, tá? Então, embora possamos encontrar no cotidiano algumas formas que facilitam a vida das pessoas que possuem algum tipo de dificuldade de se locomover ou que tem algum tipo de deficiência, como programas de TV, com tradutores de língua, embalagens, ainda existem, né? Mas para a tecnologia ainda, o acesso é muito pouco mesmo, certo? Existem programas de televisão que já tem, né, os tradutores, certo? Ali traduzindo, bom? Mas os repórteres, a maioria dos repórteres não tem tradutor, que era para ter. Porque se um surdo for assistir um repórter, ele vai entender o que a repórter está falando ali. Se ele conseguir fazer a leitura labial, bem. Mas se não tem um tradutor traduzindo, como é que ele vai entender que uma repórter vai estar falando, né? Mas até para isso, eu vou dar uma dica a vocês. Aí, quero que vocês falem para a irmã de vocês. Observem uma coisa. E quando os políticos eles querem fazer um pronunciamento, eles colocam lá, né, um intérprete. Porque aí eles querem que todo mundo assista. Todo mundo entenda o que eles estão falando. Mas um repórter era para ser obrigatório. Repórter, uma novela, um filme, era para ter um intérprete ali do lado, para que quem está assistindo, um surdo, possa entender. Certo? Tá bom? Ok? Porque o cego, ele pode não ver, mas ele escuta. Mas o surdo não, ele ver, mas ele não consegue entender o que está se falando. Tá bom? Então, na página 94, a gente vê que em remédios, em caixas de remédios, tem uns autorrelevos, umas bolinhas com autorrelevo. Aquilo ali se chama de braille. Aquilo ali é para o cego. O cego vai tocar ali e ele sabe o nome do remédio, da medicação, tá? Às vezes a gente não entende, né? Então,
tecnologia e acessibilidade, né? Então, foi isso que a gente viu agora, falando sobre os avanços da tecnologia, que muito tem ajudado a população, mas, infelizmente, existem pessoas e pessoas que moram em alguns locais que essa tecnologia ainda não é ainda acessível, eles não têm acessibilidade ainda a esses avanços tecnológicos, né? Como eu falei, existem lugares que não tem nem energia elétrica, imagina a internet, né? Já existem outras pessoas que precisam, que moram na cidade, que moram em lugares que tem, mas eles não têm acessibilidade porque ainda essa tecnologia não se adaptou ainda para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física, visual ou auditiva, tá bem, pessoal? Então, a atividade de vocês aí, vocês vão reler aí a página 93, 94 e responder a página 95 e a página 96, tá certo? Então, pessoal, 93, 94 para ler, 95, 96 para responder, tá bom? Então, beijão, fica com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tia tá com saudade de vocês.